Olá, Bloodgueiros e Bloodgueiras, seja bem-vindo a mais um quadro do nosso canal. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Mas antes da gente entrar nesse assunto, roda aí a vinheta. E para iniciarmos o quadro Blood de Ensino de hoje, eu quero ensinar algo muito importante para vocês. Hoje o tema será um pouquinho mais delicado. Vamos falar sobre política de privacidade. Se você não está familiarizado sobre esse assunto, se você ainda não conhece sobre a política de privacidade, eu vou abordar esse assunto com vocês hoje para esclarecer muitas dúvidas e ensinar vocês como preservar os seus dados e proteger eles. Não deixar, como diz o ditado popular, não deixar dando sopa por aí. Seus dados são importantes, assim como um documento na sua carteira. Não deixe com qualquer pessoa. Assim tem que ser os seus dados pessoais também no seu smartphone, no seu computador. Tudo isso tem que ser guardado a 7 chaves. Não se sai compartilhando assim, não deixa tão sopa, né? Então é isso que nós vamos falar aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas em 2018 houve uma polêmica envolvendo os dados pessoais dos usuários entre a empresa Facebook e a agência contratada por eles para coletarem os dados do usuário, que era a agência Cambridge Analytica. Acho que é esse nome, acho que eu falei certo, né? Cambridge Analytica. Era a empresa que coletava dados do usuário e em 2018 veio aquela bomba que estourou, que gerou muita dúvida, muita insegurança, onde muitos usuários até excluíram suas contas da rede social Facebook, como desinstalaram seus apps, e tivemos um outro problema no início desse ano. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas em janeiro, todos os usuários do WhatsApp passaram a receber uma notificação informando que em 8 de fevereiro passaria a entrar em vigor a nova política de privacidade da rede social, que era o compartilhamento dos seus dados do WhatsApp com o Facebook. E isso era obrigatório. Os usuários eram obrigados a aceitar se quisesse continuar usando a rede social. Assunto que gerou muita polêmica, tanta polêmica que o próprio Mark Zuckerberg resolveu adiar por mais 3 meses antes de colocar essa nova política em vigor. Saiba que tudo que você faz no seu computador, no seu smartphone, desde ouvir música, ver vídeos, ou jogar um jogo, ou até mesmo usar apps, qualquer tipo de app, edição de texto, edição de vídeo, não importa. Tudo que você usa no seu smartphone ou computador estão amparados por lei. Cláusulas onde o usuário precisa estar de acordo para poder usar os serviços, justamente por serem de propriedade privada, conhecido como apps proprietários. E até mesmo aqueles apps gratuitos que nós usamos, eles também são amparados por essa lei. Nós precisamos ir lá e aceitar e estar de acordo com a sua política de privacidade. Senão, não podemos usar o app, certo? Exemplo disso é quando você vai instalar um programa no computador. Ali, quando você clica em instalar, abre aquela tela de boas-vindas. E justamente naquela tela está lá, eu aceito ou eu não aceito. É onde está aquele termo, aquele contrato que você deve ler e você tem que dizer se está de acordo ou não. Se caso você quer usar o aplicativo, você tem que estar de acordo. Caso você não esteja de acordo, você não poderá usar. E isso não muda no smartphone. Quando nós baixamos um aplicativo e vai instalá-lo, aparece lá o termo, né, onde você aceita o contrato e também as permissões que o aplicativo pede para ter acesso ao seu celular. É câmera, é ter acesso ao seu armazenamento interno, ter acesso às suas fotos, ter acesso a vários recursos do seu telefone e você acaba ali aceitando, dando essas permissões para o aplicativo. O brasileiro tem mania de não ler contrato, essa é a verdade.
Quando a gente vai ver lá aquele contrato cheio de cláusulas, cheio de texto, a gente nem olha, a gente vai lá pro final e já aperta aceitar. É assim, né? Mas nós temos essa mania de não ler contrato. É preguiça mesmo de brasileiro. Eu não sei se em outros países é assim, mas no Brasil é. É aí que mora o perigo, né? Não só em questão de aplicativos, de celular, falo numa questão geral. Contrato, sempre lê antes de poder assinar. Porque você não sabe exatamente o que você está assinando e depois que você assinou já era. Não tem como revogar nada. E brasileiro tem essa mania, não tem como. Acaba aceitando tudo, instalou o programa, aceita, concorda com tudo e pronto. Porque o negócio é usar o programa e acabou. Não quer saber esse negócio de contrato. Acaba não dando importância aos seus dados e o que é coletado. Mas saiba que muitos países, assim como os países do continente europeu, eles têm se preocupado por você em questão da sua privacidade. Tanta preocupação que eles criaram leis reforçando sobre o modo que as empresas utilizam os dados de cada usuário. Sim, tem leis informando o que pode, o que não pode, como deve ser feito na hora de coletar os dados do usuário. Isso passou a ser lei. E lá no continente europeu é bem mais rígido do que muitos outros países. A própria Apple mesmo já faz isso. Desde o iOS 12 ela já vem adotando uma política bem rígida de como os apps, as empresas tratam os dados dos seus usuários de iPhone. Tanta rigidez que gerou um conflito entre a maçãzinha e o Facebook, onde o próprio Mark Zuckerberg na época cogitou a passar a cobrar pelos usos do aplicativo no sistema da maçã. Toda essa briga por causa dos seus dados. Tá vendo como seus dados são tão importantes que chegam a criar conflito entre empresas grandes, umas que querem ser a favor da transparência e outras não, que não estão nem aí de informar o usuário o que coleta, eles querem coletar e se enriquecer com isso. A política de privacidade ela sempre existiu, mas com o avanço da internet e as suas facilidades, muitas pessoas passaram a ficar online o tempo todo, gerando muito mais interesse entre as empresas e, claro, os golpistas também, que aproveitam essa oportunidade para poder estarem usufruindo da rede e pegando seus dados. Não podemos deixar de mencionar isso. Por isso houve a necessidade de regulamentação de leis nessa área para poder frear certo tipo de condutas, que até então não era considerada crimes. Mas o que é política de privacidade? É um conjunto de termos, de práticas adotadas por sites ou apps em relação às informações do usuário. Sua função é esclarecer aos visitantes de um site ou usuário de um app ou até mesmo de software de como é tratado os seus dados, com quem é compartilhado, qual é a finalidade da coleta dos seus dados. Então essas informações têm que ser bem claras. Esses dados podem ser enviados por você, usuário, ou podem ser coletados pelos chamados cookies, que é as informações de navegação. É um mecanismo ali, como se diz, um algoritmo que é responsável para guardar os seus dados ali no navegador ou naquele determinado site que você está navegando naquele momento. E como são recolhidos esses dados? Pode ser recolhidos através das páginas que você visita na internet, pela sua localização, da mesma forma pelo seu comportamento em determinado site ou aplicativo. Tudo isso é coletado. Resumindo, tudo que você faz no seu computador ou smartphone pode ser compartilhado entre eles. Um grande exemplo disso é quando você vai lá na ferramenta de busca do Google e pesquisa um certo produto ou pesquisa por um certo vídeo ou um assunto, e quando você sai dessa ferramenta e vai lá no Facebook, tá lá uma propaganda sobre aquilo que você pesquisou, ou às vezes você entra no Instagram, também tá lá aquela propaganda, aqueles banners, oferecendo aquilo que você acabou de pesquisar lá no Google, até mesmo no YouTube isso pode acontecer. Mas como que isso acontece? Através das coletagens de dados. Tudo que você faz é armazenado e compartilhado entre as outras redes. E há um contrato entre elas, que elas acabam compartilhando essas informações. Esses algoritmos,
que rastreiam você para depois poder oferecer algo do seu interesse, mas que é passado para as gigantes, né? Isso gera fortunas. Por isso a importância deles se preocuparem tanto em querer coletar seus dados, porque isso atrai empresas de grande e pequeno porte para poder anunciar produtos. Por isso nós temos que estar atento a respeito desses mecanismos, de como funciona e se nós queremos ou não ser rastreados desta forma. Porque se nós pararmos para pensar, os seus dados, eles são doados por você e as empresas vendem eles para se enriquecer. É praticamente desta forma. Você doa e eles faturam com isso. Por isso você tem que estar atento em relação aos seus dados e protegê-los, porque na verdade os seus dados é um bem bastante precioso. Se você não sabe, o próprio aplicativo Facebook instalado no seu telefone, ele tem acesso a todos os apps do seu celular e tudo que você faz. Essa função já vem ativada por padrão quando você instala o aplicativo. Hoje nós temos leis que nos amparam, exigindo mais esclarecimentos para o usuário a respeito de coleta de dados. Aqui mesmo no Brasil nós temos a Lei 13.709, que é a LGPD, que é a Política de Privacidade e Proteção dos Dados Pessoais, aprovada em 14 de agosto de 2018. Mas o que diz essa lei? Ela dispõe sobre o tratamento dos seus dados pessoais, tanto de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade. Se você quer saber mais sobre essa lei, entra lá no site www.blodig.com.br e vai no artigo Proteja seus dados. Lá nesse artigo tem o PDF para você baixar, onde se encontra toda a lei LGPD, né, número 13.709. E aproveita e dá uma lida lá no artigo, que também está super bacana. E não deixe de deixar seu comentário lá e sugestões também para trazer um artigo sobre o assunto ali que seja do seu interesse. Um conselho que eu te dou: tira um tempinho para você ler sobre a Lei 13.709, para você saber exatamente os seus direitos em relação às políticas de privacidade, sobre os seus dados. E quando você for baixar um aplicativo de computador ou celular, leia os termos, vê o que eles coletam de você e para quem eles vão repassar e o que eles farão com esses dados. Não saia aceitando de primeira e vê as permissões que eles pedem para ter acesso ao aparelho e por que é necessário dar aquela permissão. Eu sei que isso ajudará muito a preservar os seus dados e te trará muito mais segurança. Priorize a sua privacidade, proteja seus dados e não compartilhe-os sem antes saber para qual finalidade eles serão usados. E é isso, blogueiros e blogueiras. Chegamos ao final de mais um quadro, né, o Blodig Ensina. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho mais sobre a política de privacidade. E para você que não é inscrito, eu peço, se inscreva, ative o sininho e deixe seu joinha aí. E lá nos comentários, comente, dê sugestões de vídeo que eu possa trazer para vocês. E uma novidade também que eu quero compartilhar com vocês. O canal Blodig fechou uma parceria com o jornal Pérola Capixaba, um jornal aqui do estado do sul do Espírito Santo. Eu quero agradecer aí o meu amigo David Gomes, o responsável por essa parceria, e também acessa lá o site www.perolacapixaba.com.br. Para você que mora aqui no Espírito Santo, principalmente na região sul, acessa lá para ficar por dentro das notícias da região, para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso estado. E mais uma vez eu agradeço, muito obrigado pela companhia, obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até a próxima.